Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Meu casamento com a Angélica não ia nada bem. Tudo que ela fazia me irritava e tudo o que eu não fazia a deixava chateada. Era um inferno conviver com aquela mulher. Eu parecia mais o filho dela do que qualquer outra coisa. Só me dando ordens, mandando eu fazer isso, aquilo. Nunca vi uma mulher que gostava tanto de mandar quanto ela. A minha esposa era apaixonada por cachorros e por isso adotou 2 que se instalaram no portão de casa. Eu chiei. Briguei, reclamei, mas não teve jeito. Minha esposa colocou o Thor e o Costelinha para dentro e ainda me deu responsabilidade com eles. Me pediu para, antes de sair do trabalho, deixar o quintal da frente limpo, porque quando ela chegasse à noite, ela limparia o segundo turno das sujeiras deles. Tudo isso ela me pedia porque a Angélica saía às 4:30 da manhã para trabalhar. E achava muito cedo fazer a limpeza. E como eu trabalhava em frente à minha casa e ainda saía por volta das 7h15, dava tempo para dar uma lavadinha. Mas eu achei o cúmulo aquele pedido e disse que os animais eram dela e, portanto, a responsabilidade só cabia a ela e mais ninguém. Para não arrumar confusão, Angélica, antes de sair de casa para pegar o ônibus, o trem, ainda deixava o nosso quintal limpo. E quando chegava por volta das 7, 8 horas da noite, cuidava de tudo rapidinho. E para relaxar, ainda ia dar uma volta com seus amiguinhos de 4 patas, pelo quarteirão mesmo. Os bichinhos amavam a minha esposa de paixão. E eles ficavam mais felizes quando ela chegava do trabalho do que eu. Por bastante tempo ela fez isso. E a Angélica nunca reclamava. E ainda fazia carinho neles dizendo: como pode uma pessoa ter coragem de abandonar 2 riquezas dessas? Eu achava um absurdo ela ficar conversando com os 2. Para mim aquilo era coisa de quem não tinha o que fazer. Conversar com bicho? Pelo amor de Deus! Quando eu cheguei na idade dos 30, 31, eu comecei a cogitar a ideia de ter filhos. De tanto eu ver os meus irmãos, meus colegas dizendo que era muito legal ter um filho, que quando as crianças chegavam em casa, as coisas ficavam diferentes. As mulheres paravam de pegar no nosso pé e eu me senti tentado a ter um. E conversei com a Angélica sobre o assunto. A minha esposa adorou a ideia, mas logo em seguida veio com um sermão que me fez pensar. A Angélica falou para mim: amor, filho é responsabilidade. E outra, a nossa rotina vai precisar ser alterada. Você vai precisar abrir mão de algumas coisas para me ajudar a cuidar do nosso bebê. Realmente você está pronto para ser pai? Porque eu tenho certeza que da minha parte eu dou conta. Preciso saber se você vai me ajudar. Para que ela foi falar aquilo? Eu achei o cúmulo ela dizer que eu teria que ajudar. Como assim? Eu só queria ser pai, levar meu filho para brincar no parque, jogar bola. O resto era por conta dela. Além do mais, lá em casa era assim. A minha mãe não podia contar com o meu pai para nada. Ele nunca nos levou no médico. Nunca faltou no trabalho para ficar um dia com o meu irmão quando ele ficou internado. A minha mãe é que se virava sozinha e nem por isso ela morreu. Para mim, as mulheres dos dias atuais eram umas folgadas e não sabiam fazer nada sozinhas. Mas pensando bem, hoje eu sei que eu era o folgado da relação e que eu não entendia que a minha esposa não era uma máquina
e que precisava também de um tempo para ela. E se eu a ajudasse, ela poderia descansar ao meu lado. Mas é assim. Às vezes a gente só cresce quando amadurece. Tudo o que eu inventava fazer, a minha mulher me apoiava, me incentivava. Então eu resolvi fazer um curso de eletricista residencial básico, promovido pela prefeitura da minha cidade. Poxa, eu nem sabia trocar um chuveiro. E por conta disso, me inscrevi no cursinho gratuito. E eu aprendi algumas coisas. Mas foi a maior chateação, porque a Angélica virava e mexia, me empurrava para ir para a casa da minha sogra, trocar o chuveiro, que vivia queimando. Minha esposa era muito carinhosa com a mãe. Ela foi uma filha exemplar e através dela eu aprendi também a olhar a minha mãe com outros olhos. Angélica era muito esforçada. Além de trabalhar na época como balconista de uma loja de roupas, ela ainda fazia trufas para vender na faculdade, o que a ajudou a pagar o curso. A minha esposa se formou em RH, depois entrou numa boa empresa e cresceu bastante lá dentro. E nunca deixou de ajudar a mãe. A dona Eugênia era sempre em primeiro lugar na vida da Angélica. Eu tinha uma grande mulher ao meu lado e não sabia. O bacana é que a minha esposa tudo o que fazia pensava no futuro, em nós, em nosso bem-estar. Ela economizava para sobrar dinheiro, para a gente poder comprar uma casa. O sonho dela era comprar uma casinha para poder amparar a mãe e o irmão no futuro. Por isso ela não gastava à toa, como muitas que eu via por aí. Não, a minha esposa era pé no chão e eu a achava pão dura e a gente brigava por isso também. De tanto a Angélica ir na imobiliária, ver se tinha alguma casa que estivesse ao nosso alcance, o seu Monteiro, o dono da imobiliária, encontrou uma casa que a deixou encantada. A Angélica ficou tão feliz que já queria fechar negócio. Mas eu fui mais consciente e disse para o seu Monteiro que voltaríamos depois, que a gente primeiro ia conversar e então dar uma resposta. A Angélica ficou brava, disse que eu não entendia, mas aquela era a casa perfeita. Inclusive tinha 2 cômodos no fundo, o que daria perfeitamente para minha sogra e o meu cunhado. Mas eu não achei que a casa fosse importante. Coloquei vários obstáculos, disse que não tinha nem a metade do valor da entrada e não dei ouvidos à minha esposa e mandei ela parar de falar na minha orelha que eu ia dar um jeito. Mas eu achei mesmo a casa muito cara e não retornei ao seu Monteiro. Aconteceu que ele acabou vendendo a casa para outra pessoa e quando a Angélica soube, veio como uma onça para cima de mim. Me xingou, falou que eu era um moleque infantil e que não estava nem aí para saber como andavam as nossas finanças e que se eu era incapaz e tinha medo de dar um passo, ela não. E que tinha começado a trabalhar desde muito cedo para guardar o valor da entrada da casa. A Angélica jogou na minha cara o extrato da sua conta bancária. E como eu nunca prestava atenção nas coisas que ela me falava, eu não tinha noção do valor que a minha esposa havia guardado. Discutimos muito e pela primeira vez a Angélica desembuchou tudo o que ela pensava de mim. Eu não aguentei ouvir tantos desaforos e fui embora. Voltei para a casa dos meus pais. Não dava mais para a gente continuar. Para mim, ela era chata pra caramba. Falei que queria me separar, mas nunca dei entrada nos papéis. Ficou tudo no boca a boca mesmo. Morando com os meus pais, eu fui percebendo que a vida deles não era o mar de rosas que eu tinha criado dentro da minha cabeça. O meu pai não era aquele super pai.
Vi um homem grosseiro, maltratando a sua esposa, com palavras feias e até palavrões. Meu pai tratava minha mãe feito um pano de chão, e eu não aguentei ver aquilo calado. Um dia, eu aproveitei que o meu pai estava lavando o carro e perguntei o porquê ele não ajudava a minha mãe em nada e só falava com ela aos berros. Meu pai olhou para mim e falou: "Desde quando, Clécio, um homem precisa ajudar uma mulher? Desde quando eu preciso tratar a sua mãe com palavras doces? Ela já me conheceu assim. E outra, a sua mãe não faz mais do que a obrigação de cuidar de todos os afazeres da casa, calada." Eu achei o meu pai um verme e as palavras dele doeu. Poxa, não era justo ele tratar a mamãe daquela forma. Ela era tão boazinha, tão amorosa e sempre lutou junto para que ele pudesse ter a porcaria do carro que nem para levá-la ao supermercado servia. Meu pai era do tipo que na rua era o bonzão e dentro de casa era um pé no saco, chato, crítico, e diante disso eu me vi nele. Eu era assim com a Angélica. Meu Deus, eu era a cópia do meu pai e estava indo pelo mesmo caminho. Meu pai nunca foi carinhoso, não dava presentes e minha mãe tinha medo até de respirar perto dele. A vida dos meus pais era um filme de terror e eu tinha dó da mamãe. Comecei a lutar pelos direitos dela e comprei briga grande com ele, porque eu não aceitava mais a forma que ele tratava minha mãe, assim, de qualquer jeito. Poxa, ela estava beirando quase os 60 e poucos. Ela precisava ser respeitada, amada e tinha comido muita polenta para que ele tivesse os luxos dele. A casa, o carro, dinheiro no banco e até mesmo sair para assistir os jogos do time do coração. Não era justo o que ele fazia com ela. Meu pai, com o carro na garagem, fazia minha mãe ir a pé no supermercado e trazer as compras numa sacola, enquanto que ele ficava assistindo futebol. Nossa, o dia que eu cheguei do trabalho e vi a minha mãe dobrando a esquina com um monte de sacola na mão, e o bicho pegou. Meu pai e eu tivemos uma forte discussão e ele falou que eu não tinha nada que me intrometer e que a esposa era dele e ele a tratava como bem entendesse. Como assim, pai? Tratar a mamãe de qualquer jeito? Por mais que ele fosse o meu pai, eu não deixei barato. E falei que da próxima vez que eu visse a minha mãe fazer as compras de supermercado sozinha, enquanto ele ficava no sofá sentado, o negócio ia ficar feio em casa. Claro que falei tudo isso com medo de tomar um pescoção. Minha mãe precisou acalmar os nossos ânimos, e não sei porquê, mas desde aquele dia, o meu pai não deixou mais a minha mãe carregar nenhuma sacola. Ele a levava no supermercado e depois que ela fazia as compras, ela ligava e ele ia buscá-la. O meu pai era muito folgado e outra vez a gente brigou. E ele jogou na minha cara que se eu fosse tão bom quanto eu queria que ele fosse para minha mãe, eu não tinha me separado e deixado uma mulher maravilhosa como a Angélica escapar. No teor da nossa discussão, eu falei que eu era um idiota mesmo por ter deixado a Angélica escapar de mim, porque eu me espelhava nele demais. Ele era a minha referência de marido e por conta dessas referências ruins, eu estraguei o meu casamento. Ficamos uns dias sem nos falar, mas logo ficou tudo bem entre nós. E eu vi o meu pai se esforçar para ser um marido melhor. Passou a varrer a calçada pela manhã, porque os cachorros estragavam os lixos. Enxugava a louça, tirava o lixo do banheiro, sabe, pequenas coisas,
começaram a fazer parte da sua nova rotina. Um dia eu recebi um telefonema. Era a prima da Angélica, a Carol. Ela me ligou para contar que a mãe da minha ex tinha acabado de falecer e que a Angélica estava desesperada e se eu podia ir até o hospital para dar uma força. Na hora que eu soube da morte da dona Eugênia, eu nem acreditei. Parecia mentira. Eu não consegui imaginar a vida da minha ex-esposa e do seu irmão sem a mãe. Dona Eugênia era o pilar, a coluna. Ela era a mãe e o pai deles. Minha ex-sogra era uma mulher fantástica, forte, guerreira e que não podia partir assim de repente. Senti uma enorme vontade de estar ao lado da Angélica e por isso corri para o hospital. E quando ela me viu, correu na minha direção, chorou, me abraçou e disse que não ia aguentar. A minha ex chorava tanto, era uma dor tão forte, tão doída, que eu não aguentei e chorei junto. Eu falei para ela que tudo ia ficar bem e que ela precisava ser forte porque o Jairinho ia precisar dela. Mas a Angélica estava inconsolável, ela só chorava. Eu pedi para a prima dela levá-la para casa, que eu iria resolver tudo. Minha sogra sofria com um problema nos pulmões e estava internada há mais de 15 dias. E por conta de uma bactéria resistente, ela não resistiu. Eu comecei a pensar no dia seguinte, depois que tudo aquilo acabasse. A Angélica era a mais velha e o irmão mais novo, o Jairinho, era um rapaz especial, que tinha passado da hora de nascer e acabou ficando com sequelas. Com 24 anos, ele tinha a mente de um garotinho, falava algumas palavras, tinha dificuldades com a coordenação motora, mas era acompanhado por um programa especial. Dei uma força porque nessas horas quem pode mais, faz mais, e eu fiz tudo o que podia. Fiquei com eles até o final, acompanhei a Angélica e o Jairinho até em casa. Minha ex não tinha condições de ficar sozinha com o irmão, pelo menos não naquele dia. Então eu resolvi ajudar. Enquanto ela foi descansar um pouquinho, eu coloquei o Jairinho para tomar banho. Troquei, fiz um miojo para ele e vi o quanto ele era dependente de outra pessoa. Senti um aperto no peito, um nó na garganta. Principalmente quando ele me perguntava da mamãe. Tentei explicar que ela tinha virado uma estrelinha e ele só repetia: "Mamãe estrelinha?" Meu Deus, aquilo me desmontou. Eu não aguentei e chorei. Coloquei o Jairinho para descansar um pouco e fiquei sentado na sala pensando, meditando, tentando entender as coisas. Fui até o quarto e perguntei se a Angélica queria comer alguma coisa, mas ela disse que não. Fiquei ali sentado do seu lado, segurando a sua mão, vendo ela se desmanchar em lágrimas. Falei que ia ficar com eles naquele dia, mas a Angélica falou que não precisava e que eu podia ir, mas eu insisti e fiquei. Angélica e Jairinho descansaram enquanto eu fiquei de guarda na sala. Alimentei os animais e eles ficaram me fazendo companhia toda a madrugada fora. Na manhã seguinte, quando a Angélica acordou e me viu preparando o café, me agradeceu e disse que eu já podia ir, que dali para frente ela se virava. Eu falei que queria muito ajudar, mas ela disse que estava bem e que, querendo ou não, a vida continuava e que ela tinha um irmão que precisava muito dela. Voltei para casa, mas não parava de pensar neles. A semana seguiu e os dias passaram tão rápido que quando vi já era sábado. Resolvi ir visitá-los. Jairinho, quando me viu, ficou todo feliz, mostrando o brinquedinho novo. Parecia um garotinho. Convidei os dois para sairmos e comermos uma pizza, mas a Angélica preferiu ficar em casa, porque o Jairinho estava muito agitado.
Aquele sábado foi o nosso sábado. A gente conversou, falou sobre o nosso passado, nos abrimos, dissemos o que pensávamos um do outro, lavamos as nossas roupas ali mesmo na sala e depois de tudo, eu sem cerimônia pedi para voltar. Disse que a amava demais e que depois que voltei para casa dos meus pais foi que eu descobri como eu era um folgado. E se ela me desse uma chance, eu ia fazer diferente. Angélica falou que tinha medo, porque agora ela não era mais sozinha. Ela tinha o Jairinho e os cães. Mas eu pedi para ela confiar em mim e que eu não ia mais ser como antes. Angélica me alertou, disse que o Jairinho era um menino agitado e que ia dar um pouquinho de trabalho. Mas se eu estivesse disposto a receber todos de braços abertos, ela voltaria comigo, porque me amava muito também. Falei que o Jairinho, o Thor e o Costelinha não eram problema e que eu os aceitava para fazer parte da minha vida também. Angélica e eu voltamos, nos mudamos para uma casa maiorzinha. Comecei a dividir os afazeres com a minha esposa e tudo que era importante para ela passou a ser importante para mim também. Poucos meses, a minha esposa engravidou e foi uma festa, tanto para nós como para o Jairinho. Quando o nosso neném nasceu, o meu cunhado ficava a noite toda acordado, olhando para ver se ele não ia chorar. Com a chegada do Marcinho, o Jairinho melhorou ainda mais. E junto com o nosso filho, ele foi aprendendo um monte de coisa. Hoje, o meu filho está com 10 anos e já ajuda a gente a cuidar do Jairinho. Ele tem um carinho tão grande com o tio que é a coisa mais linda de se ver. Compramos a nossa casa própria e a Angélica, depois de 10 anos, está grávida de novo, agora de uma menina. Sabe, o que eu aprendi nisso tudo é que para a gente entender a outra pessoa, precisa se colocar no lugar dela, porque se colocando no lugar dela, a gente constrói um caminho que nos leva a ter sucesso no nosso relacionamento.